Eu preferiria, eu preferiria uma escola bilíngue para surdos. Não quero colocar ele numa escola de ouvintes que ainda não está preparada, né? Seria muito prejuízo. Seria muito sofrimento, talvez ele sofresse muito bullying, é muito preconceito. Eu já escutei muitas histórias de crianças que estão incluídas em escola regular e sofreram muito com bullying. Tá certo, Daniele, muito obrigada. Muito obrigada a você também, Paulo. Laura Cassana, de São Paulo, para a Globo News. A gente agradece muito a Laura, a intérprete também, o Paulo. A gente agradece muito essa participação especial lá de São Paulo. Eu queria voltar para Brasília falar com a secretária. Cláudia, a gente viu aí, secretária, as dificuldades são muitas e a vontade dessas crianças de aprender é muito grande também, né? Agora tem uma pergunta de assinante justamente sobre isso, para a senhora, sobre bullying, que era o que o Paulo estava falando, essa questão de colocar a criança numa escola normal. A pergunta da Maria Gonçalves, ela faz o seguinte: o que acontece com crianças com sérios problemas comportamentais? Elas ficariam expostas ao bullying? Quer dizer, como é que a Secretaria, o Governo, o Ministério da Educação pretende lidar com isso? Quais são as propostas para lidar com isso? Justamente para ter um ensino de qualidade para essas crianças e justamente para evitar também que essas crianças sofram bullying na escola por serem diferentes. É importante ressaltar a entrevista que foi feita e a pergunta foi clara. Os pais, os professores, os alunos preferem uma escola despreparada ou preparada? A resposta sempre vai ser que todos nós preferimos uma escola que está preparada. Estar preparado na escola está aberto para o desafio de estar em constante aprendizado. Então, a Lei de Libras, regulamentada em 2005, possibilitou uma expectativa imensa da implantação de uma educação bilíngue para todos os estudantes brasileiros. Com isso, foram criados mais de 18 cursos de letras libras no país, com o apoio do Ministério da Educação, e passou-se a fazer o concurso, a seleção, certificação de profissionais. As expectativas de mudança que a perspectiva da inclusão coloca para todos os estudantes. Com relação à questão do bullying, é muito importante destacar que não se deve associar bullying com pessoas com deficiência. Diversas pessoas sofreram bullying na escola ao longo da história e atualmente tem sido muito questionado, colocado em evidências as situações de bullying, até mesmo porque as pessoas estão cada vez mais não aceitando estar excluídas, ser discriminadas, sofrer preconceito na escola. E se as pessoas estão, professores, pais, estudantes, manifestando-se contra o bullying, é porque a educação efetivamente está alcançando um patamar de colocar para a sociedade, educar alunos para dizer não ao bullying. Isso é um sucesso da educação, colocar cada vez mais temáticas como essa no contexto do currículo e dizer não a esse tipo de atitude para pessoas com ou sem deficiência. Secretária, os defensores da inclusão garantem que ela não vai ocorrer de maneira adequada enquanto os alunos especiais continuarem fora do sistema de ensino. A minha pergunta para a senhora é a seguinte: mas isso não seria o caminho inverso? A escola não deveria primeiro se preparar para depois abrir as portas para os alunos especiais do que recebê-los sem as condições ideais de ensino para esses alunos? Nós não podemos dizer para nenhuma criança, jovem ou adulto, ou para nenhuma família, que ela vai ficar esperando o sistema se preparar. O direito à educação é um direito de todos e na faixa etária obrigatória a escola tem que receber a todos os alunos. Então, para pessoas com ou sem deficiência, a resposta não pode ser espere que um dia a escola vai estar preparada. No contexto do desenvolvimento profissional, a gestão e os professores da educação especial e da educação regular, hoje, cada vez mais, num contexto inclusivo, tem oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento. Nesse contexto também é importante destacar a formação continuada de professores que se expande cada vez mais no país, principalmente por meio da Universidade Aberta do Brasil e também das políticas de inclusão com a oferta de cursos nesta área, não só para o grupo de professores da educação especial, mas para os demais professores. Então, os pais não têm aceito um não como resposta, sabem que o desafio da escola é, no contexto da sua experiência, ter oportunidade de aprendizagem, inclusive com as famílias,
e desenvolver o seu contexto de sala de aula em parceria com os diferentes profissionais. Ou seja, não é possível que alguém espere a escola estar preparada. Se fosse por isso, nós já teríamos uma escola preparada. Porque por muitos anos se disse não matricula a criança na escola comum. Então, se nós continuarmos com esta lógica, daqui 10, 20 anos nós diremos não estamos preparados ainda. Portanto, temos que colocar esse desafio para a gestão do sistema público. Estamos enfrentando essa questão com uma perspectiva positiva de mudança, de resultados efetivos, de crescimento de matrícula, de investimento, principalmente com relação à acessibilidade dos recursos pedagógicos e da formação de professores. Secretária, o certo é que nós já devemos estar preparados para isso, né? Nós temos uma pergunta de assinante, que aí a senhora pode concluir seu raciocínio. Antes, uma pergunta de assinante para a senhora mesmo. O nosso telão, o filho de uma amiga minha tem 2 anos e é autista. Ela tentou matricular em 2 colégios que a aconselharam a procurar uma escola especial. Isso é ou não é exclusão? Karina Caldas Ribeiro pergunta. Por favor, secretária. Com certeza, diante do nosso marco legal atual, é uma situação de exclusão negar a matrícula de um aluno autista. Existem já inúmeras experiências de inclusão de pessoas autistas, cada vez mais os especialistas da área têm contribuído no sentido de colaborar com a escola para que se efetive esse direito das pessoas autistas. Nós não podemos continuar com a lógica e o pensamento de que é a deficiência que impossibilita o acesso à escola. Pelo contrário, muitas vezes são as barreiras que impedem esse acesso à escola. Com essa visão, nós alcançaremos, gestores e educadores, um novo patamar da educação no país. Agora, somente essa concepção, essa compreensão vai permitir que a escola efetive mudanças. Se nós continuarmos negando a inclusão, não alcançaremos nenhuma mudança no contexto escolar. É o que todos desejamos, né, professora Zay? Um novo patamar de educação no Brasil. A gente tem agora uma pergunta de assinante para a senhora, a gente vai ver qual é aqui no nosso telão. E as crianças com paralisia cerebral? Minha filha tem paralisia cerebral com cognitivo bom e usa cadeira de rodas e notebook no colégio, mas é sempre difícil ser aceita. Ela é menos importante que as normais, entre aspas? É a pergunta da Graziela. É a pergunta que os pais fazem, né, professora? Claro, eu acho que ela está apresentando uma questão onde está problemáticas as afirmações da secretária. Quem vive nas escolas, quem pesquisa escolas como eu há muitos anos, e sobretudo escolas públicas, a gente sabe que condições de trabalho para o professor são a primeira coisa, quando eu digo condições básicas de trabalho, sabe, ter o material que ele precisa e tudo mais. Eu acho que nós estamos muito longe de poder pensar numa política inclusiva generalizada. Toda escola tem que aceitar. Não, a gente sabe que muitas das nossas escolas, eu diria a maioria delas, não estão preparadas para exercer aquilo que ela naturalmente tem que fazer na escola regular. Convencional, o básico. Então eu acho que precisa ter bom senso nessa política de inclusão para saber, primeiro, que nossas escolas genericamente não estão preparadas. Há algumas experiências muito boas nessa área. Eu mesmo já visitei algumas escolas, me lembro em Ribeirão Preto, com crianças com paralisia cerebral, em que a integração era para mim espantosa, ver como as crianças estavam lidando, mas aquilo foi um aprendizado, uma coisa longa e com muita assistência e muito investimento da prefeitura naquele tipo de escola, com o preparo dos profissionais. Então eu acho, inclusão sim, é direito de todos, mas é preciso que o Ministério da Educação, as secretarias, a administração pública, tenha clareza que nós não temos escolas genericamente preparadas para isso. Então, do meu ponto de vista, é muito melhor que você tenha alguns núcleos de transição para isso, em que vai ser colocar recursos, materiais, a tecnologia avança cada dia, você tem recursos cada vez maior para crianças com deficiências visuais, auditivas, etc. Mas é preciso que as escolas estejam preparadas, e não só as escolas, com rampas, por exemplo, para quem é cadeirante, mas estejam preparadas, inclusive, com os profissionais, com condições boas de trabalho e com consultoria a cada momento para enfrentar as dificuldades que vão aparecer. Então, essa ideia de que é preciso incluir em todas as escolas, que é direito de todos sim, mas nós não temos um sistema preparado